Bom dia, meus amores. Hoje eu vou estar aqui gravando para vocês a aula da sexta-feira passada, que a tia Verônica não pôde gravar, pois eu tive um problema com o meu aparelho, como eu havia falado para vocês. Então hoje, graças a Deus, né, ele voltou a funcionar. Então eu estarei aqui gravando essa aula relacionada às páginas 128 até 131 do nosso módulo 2. Então, eu vou começar aqui, ó, pela questão 3 da página 128, onde nós temos um gráfico que fala sobre a quantidade de pães de mel produzidos mensalmente em certa padaria de janeiro a maio de 2019. Então, nós temos aqui, ó, em janeiro foram produzidos 744 pães, em fevereiro 810, em março 654, em abril 732 e em maio 576 pães. Aí nós temos aqui, letra A. Em que mês a quantidade de pães de mel produzida foi a maior e em que mês a quantidade produzida foi a menor? Basta você olhar aqui no gráfico e escrever o nome do mês em que a quantidade produzida foi a maior e a menor, ok? Letra B. Nessa padaria, os pães de mel são armazenados em embalagens com 6 unidades. Então, eu vou destacar aqui, ó, embalagens com 6 unidades. Quantas delas foram utilizadas para armazenar a produção do mês de março primeiro? Então, vamos olhar lá no gráfico. Em março, foram produzidos 654 pães. Então, nós vamos colocar aqui, ó, 654, o número de pães que foi produzido em março, dividido por 6. Por que, tia Verônica, dividido por 6? Porque aqui diz que esses pães foram armazenados em embalagens de 6 unidades. Ou seja, eles foram guardados de 6 em 6. Foram dividindo esse total de pães em embalagens de 6 unidades. Certo? Então aí, agora a gente abaixa o primeiro número, né? E eu posso dividir esse número, eu posso dividir o 6 por 6 porque ele é igual. A gente só não pode dividir quando é menor, tá? Colocamos aqui um sinalzinho de vezes, sinal de vezes, e aí eu começo a multiplicação. 6 vezes quanto que dá 6? 6 vezes 1. 6 vezes 1 é igual a 6. Então, aqui a gente faz uma subtração. 6 menos 6, 0. Abaixo o próximo número, vou abaixar o 5. 5 pode ser dividido por 6? Não pode, porque 5 é menor do que 6. Então, quando isso acontece, quando o número que eu estou dividindo é menor que o número do divisor, eu não posso efetuar a divisão. Então, eu vou precisar abaixar o próximo número. Mas quem me permite abaixar o próximo número? O 0 que eu vou colocar aqui, ó, no quociente. Então, eu coloco um 0 no quociente e agora sim eu posso abaixar o próximo número. Então, agora eu vou dividir 54. 6 vezes quanto que dá 54? 6 vezes 9, ok? 6 vezes 9, 54. E aqui a gente diminui, né? 4 menos 4, 0. 5 menos 5, 0. Então, aqui foram colocados 109 pães em cada embalagem. Agora, e no mês de abril? Vamos olhar lá no gráfico quantos pães foram produzidos em abril, ó. Em abril foram produzidos 732 pães. Então, aqui, ó, 732 dividido por 6.
E essa eu vou deixar para você fazer e treinar, ok? Depois confira o resultado lá no gabarito que foi postado na sexta-feira, combinado? Quarta questão. Mara comprou 48 metros de fita. Ela retirou um pedaço de 12 metros e do restante utilizou metade. Ó, vou destacar essa palavra aqui, ó. Ela utilizou metade para fazer laços e a outra metade para embrulhar presentes. Quantos metros de fita Mara utilizou para fazer os laços desses embrulhos? Atenção! Eu quero chamar a sua atenção para essa dica aqui, ó. Essa dica é extremamente importante. E a dica diz assim: para calcular metade de uma quantidade, basta dividi-la por 2. E é isso. Todas as vezes que a atividade, o probleminha, te pedir para calcular a metade de um número, como que você vai encontrar a metade de um número? Fazendo uma divisão por 2. É uma continha de dividir por 2. Então, vamos fazer essa questão por etapas, ó. Primeiro diz que Mara comprou 48 metros de fita. Então, vou botar aqui, ó, 48 metros. E diz que ela retirou um pedaço de 12 metros. Se ela retirou um pedaço, significa que o tamanho que ela comprou diminuiu. Então, eu tenho uma continha de menos aqui. Então, eu vou fazer 48 menos o pedaço que ela retirou, menos 12. 48 menos 12. Lembrando que os números de Tia Verônica não ficam muito legais, porque Tia Verônica está escrevendo com o mouse, ok? Então, 48 menos 12. Vamos lá. 8 tira 2, 6. 4 menos 1, 3. E aí, o pedaço que sobrou, ó, ela retirou um pedaço de 12 metros e do restante ela utilizou a metade. Então, desse restante aqui, ó, que sobrou, ela usou a metade para fazer laços. Como é que eu calculo a metade de 36? Do jeitinho que tá me dizendo aí na dica. Eu vou ter que fazer 36 dividido por 2. E aí eu vou descobrir a metade, ok? E como é uma conta bem simples, eu também vou deixar para você resolver aí, combinado? Então, resolva 36 dividido por 2 e descubra quantos metros de fita Mara utilizou para fazer os laços desse embrulho. Vamos para a próxima página? Agora a página 129 diz assim, questão 5. Observe os produtos que Juarez comprou em uma loja. Ele comprou essa camisa que custa R$ 89,00, a calça R$ 128,00 e esse par de tênis por R$ 147,00. Letra A. Qual foi o total gasto por Juarez nessa compra? Para eu descobrir o total, eu faço uma adição. Então, você vai somar 147 mais 128 mais 89, ok? Bem, letra B. Juarez pagou essa compra em 4 parcelas iguais, ou seja, ele dividiu o total da compra por 4. Observe como Eduarda calculou o valor de cada parcela e complete a resposta. Então, ela fez assim, ó. Ela armou aqui, ó, 364 dividido por 4. Não pode dividir 3 por 4, porque 3 é menor. Então, ela abaixou o 36, da forma como está dizendo aqui, ó. Não podemos dividir 3 centenas por 4 e obter centenas inteiras, porque o 3 é menor que o 4. Assim,
trocamos 3 centenas por 30 dezenas, ou seja, ela uniu e virou 36, obtendo 36 dezenas. E então dividiu o 36 por 4, ó, 36 dividido por 4. Na tabuada do 4, 4 vezes 9 é igual a 36. E aqui fez uma continha de menos e não restou nada. E aí a conta continua aqui do lado, ó. Por fim, terminamos o cálculo como já sabemos. Abaixou o 4, 4 dividido por 4 igual a 1. 4 vezes 1, 4. 4 menos 4, 0. Bem, a pergunta é, portanto, Juarez pagou quanto em cada parcela? Exatamente R$91. Só colocar aqui, ó, R$91. Ok? Próxima página, ou melhor, número 6 agora. Efetue os cálculos e depois ligue as divisões que possuem o mesmo quociente. Então, aqui, ó, você vai utilizar esse quadro para armar esses cálculos. Você vai armar os 6 cálculos. E as contas que derem o mesmo resultado, você vai ligá-las, ok? 7ª questão. Observe como podemos efetuar 875 dividido por 5 utilizando uma calculadora. Então, aqui, ó, foi digitado na calculadora 875, foi digitado o sinal de dividir por 5 e clicou igual e apareceu o resultado. E é isso que você vai fazer aqui, ó, nessas 6 divisões, da letra A até a letra F. Vai efetuar esses cálculos usando a calculadora. Tia, mas eu não tenho uma calculadora. No celular você encontra, ok? Pode utilizar a calculadora do celular. 8ª questão. Observe a sequência abaixo. Nós temos aí 8, 14, 20, 26, 32, 38. Escreva a regra dessa sequência. Se você contar de 8 até 14, você vai perceber que pulou-se 6 números. Então, é adicionando 6 algarismos. Então, eu vou contar de 8 até 14, eu adiciono 6 algarismos, 6 unidades. De 14 até 20, eu adiciono 6 unidades. De 20 até 26, eu adiciono 6 unidades. Então, qual é a regra dessa sequência? Adicionar 6 unidades, de 6 em 6. Ok? Complete as divisões a seguir. Então, nós temos aqui, ó, 8 dividido por 6. Colocando aqui um sinalzinho de vezes, 6 vezes quanto? Que dá quase 8. 6 vezes 1, que dá 6, né? E aqui já está pronta a subtração. 8 menos 6, sobraram 2. Agora, vamos colocar aqui o sinal de vezes para essa conta aqui, ó. 1, eu não posso dividir por 6, então abaixa o 14. 6 vezes quanto que dá quase 14? Já está aqui. 6 vezes 2. 6 vezes 2 é igual a 12. E aí eu vou fazer uma subtração. 4 menos 2, 2. 1 menos 1, 0. Terminamos essa conta. Agora nós vamos dividir essa aqui, ó. Eu não posso abaixar o 2, porque 2 é menor do que 6. Então, eu vou abaixar o 20. Coloco o sinalzinho de vezes. 6 vezes quanto? Que dá, ó, 18. 6 vezes 3. 6 vezes 3 é igual a 18. E aí,
Diminuindo 20 menos 18, sobraram 2. Continuando aqui embaixo, ó, colocando aqui de novo o sinal de vezes. 6 vezes 4 é igual a 24. E agora diminuindo aqui, 6 tira 4, 2. 2 tira 2, 0. Sinal de vezes aqui. Quanto dá 6 vezes 5? 30, né? 6 vezes 5, 30. Diminuindo aqui, 2 menos 0, 2. 3 menos 3, 0. E a última conta aqui, deixa eu colocar o sinal de vezes aqui também. 6 vezes quanto que dá? Vou abaixar o 38 aqui, ó. Porque o 3 não pode, porque ele é menor do que 6. 6 vezes quanto que dá quase 38? 6 vezes 6, que é igual a 36. Então, aqui 36. Vamos diminuir. 8 tira 6, 2. 3 menos 3, 0. Pronto. Finalizamos todas as operações. Na letra C diz assim: nas divisões do item B, nessas divisões aqui, ó, que nós acabamos de fazer, os dividendos são números da sequência apresentada nesta atividade. Lembrando que dividendos é o número que nós estamos dividindo, ó. Aqui o dividendo é o 8, aqui o dividendo é o 14, aqui o dividendo é o 20, aqui o dividendo é o 26, aqui é o 32 e aqui é o 38. Então, dividendo é o número que nós estamos dividindo. E esses dividendos são esses números aqui, ó, dessa atividade aqui. Então, aqui, ó, o 8 é o primeiro dividendo, o 14 tá aqui, o 20 tá aqui, ok? 26, 32, 38, ó, 26, 32, 38. É isso que tá dizendo aqui na letra C. Que características em comum você pode observar entre essas divisões? Atenção, observando essas divisões aqui, o que elas têm em comum? Elas têm duas coisas em comum. A primeira delas é que todas foram divididas por 6. Todas as operações foram divididas por 6. O divisor é 6. Ok? Mas o interessante é que o resto delas é o mesmo. Todas elas têm como resto 2. Olha. Em todas elas o resto é 2. Então, é essa característica que elas têm em comum. O resto é igual a 2. Ok? Letra D. Escreva os 3 próximos números dessa sequência. Dessa sequência aqui, ó. Dessa sequência. Como nós já descobrimos a regra, né, que é adicionando 6 unidades, então você vai continuar aqui adicionando 6, né? Nós paramos em 38. Se eu colocar mais 6, para quanto eu vou? Depois colocando mais 6, para quanto eu vou? E depois colocando mais 6. Você precisa descobrir, então, os 3 próximos números dessa sequência. Contando de 6 em 6, a partir daqui, ó, do 38. Certo? Letra E. O número 168 pertence a essa sequência? Justifique sua resposta. Para que esse número pertença a essa sequência aqui, que são os números que nós dividimos, ele tem que seguir a mesma regra, né? A mesma regra, a primeira regra, tem que ser dividido por 6. E o resto tem que ser igual a 2, assim como todas essas operações. Se isso acontecer,
ele pertence à mesma regra. Então, vamos descobrir? Vamos dividir 168 por 6 e ver se o resto é igual a 2. 168 dividido por 6. Vamos lá. Coloco o sinal de vezes. E aí eu vou abaixar o 16, porque 1 não posso dividir por 6, mas 16 sim que é maior. 6 vezes quanto? Que dá quase 16. 6 vezes 2, que dá igual a 12. Coloco 12 aqui, e aí eu vou fazer uma subtração. 6 menos 2, 4. 1 menos 1, 0. Abaixo o 8 agora. 48 dividido por 6 é igual a 8. Porque 6 vezes 8 dá 48. E eu vou diminuir 48 menos 48. E eu vou ter aqui, ó, 0, 0. Atenção! Nós vimos aqui que essa aqui é uma conta exata, o resto não, ou melhor, nem tem resto, o resto é igual a 0. Então, o número 168 pertence a esta sequência? Não. Não pertence à sequência. Tia, por que sua letra tá estranha? Por causa do mouse. Ok, meus amores? Então, o número 168 pertence a essa sequência? Não. Justifique sua resposta. Como é que nós vamos justificar isso? Você vai responder que não pertence, porque aqui o resto é 0. E nas outras divisões, o resto foi igual a 2. Ok? É por isso que ele não pertence à sequência. E é isso, meus queridos. Nós finalizamos aqui, então, essa atividade da sexta-feira, né, que passou, que tia Verônica não tinha conseguido gravar, e hoje, graças a Deus, eu consegui concluí-la com vocês. Então, respondam aí o que vocês ainda não tinham respondido, confiram lá no nosso gabarito e até a nossa próxima aula.